O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. A liturgia da palavra de hoje nos mostra, primeiramente, no livro de Jeremias, mostrando Jesus. Claro que uma alusão a Jesus, porque os profetas vieram bem antes dele, né? E nessa vinda, nós vemos que Jeremias é aquele que é julgado por alguns como um reclamador, como lamentador, aquele que reclama, aquele que às vezes prega um lado muito negativo, pessimista, mas certamente ele confia que todos serão agraciados, os pobres, os aleijados, os doentes, e assim, em Jesus a gente vê que isso se realiza. Na segunda leitura, na carta aos Hebreus, nós vemos uma continuidade das celebrações dos domingos anteriores. E hoje a carta fala: todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo a serviço do povo. O verdadeiro e sumo sacerdote é o próprio Jesus, que nasceu de uma mulher, viveu numa família, tanto que nós até um dia celebramos o dia da Sagrada Família. Quem que é? Jesus, Maria e José. E tirado desse povo, ele se torna esse sumo sacerdote, como diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquela herança de Arão, que foi também aquele sacerdote. E como Jesus, ele é esse sumo e eterno sacerdote, nós, hoje, tanto padre pela ordenação, como todos pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes no sacerdócio de Jesus Cristo, pois ele é o sumo e eterno, é o mais importante. Nosso sacerdócio é baseado neste verdadeiro e eterno. E como no Evangelho a gente vê essa cura do cego e do Bartimeu. Jesus realizou muitas curas, ressuscitou mortos, curou aleijados, cegos, surdos. Ele curou aleijados e outros mais, ressuscitou os mortos. Então, como Jesus curava, muitas pessoas iam a ele, até de longe: Senhor, não sou digno que entre em minha casa. A outra: se eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. A outra vem pedir insistentemente pela cura da sua filha. E quem de nós não tem algo a pedir a Jesus? Na oração que nós fizemos há pouco, nós pedimos que aumente em nós
a fé, a esperança e a caridade. São as 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, que são muito fortes na carta de São Paulo aos Coríntios. Que seja cada vez mais acrescida, para que a gente possa colocar em prática, cada uma na sua condição, a fé, a esperança e a caridade, para nós alcançarmos a vida eterna. Como que nós podemos dizer que temos fé? Não basta dizer. A fé é vivida. E como que a gente define a fé? Não sei. Eu acho que às vezes a gente fica preocupando demais em escolher palavras bonitas para definir umas coisas tão simples, mas tão importantes. A fé não é apenas uma crença. A fé não é só saber que Jesus pode fazer as coisas por mim. Não é só isso. Mas é também eu me entregar, eu me engajar a Ele, nele, e me engajar em Jesus. Então eu me coloco dentro desse projeto de Deus em meu favor e em favor dos outros. Algumas vezes nós provamos a nossa fé em nosso favor, outras vezes em favor dos outros. Quantos que vêm e falam assim: olha, eu tenho uma fé muito grande que eu pedi, eu busquei, eu corri atrás, eu consegui aquilo que eu precisava. E outros já falam: meu filho, minha filha, meu pai, irmão, mãe, o que for, eu consegui por eles através da minha fé, da minha oração. Não é só rezar. Hoje eu ouvi uma coisa engraçada, que tem um fulano de tal, que está postando aí, que postou um vídeo contra a vacina da Covid. Postou, então todo mundo cai em cima dele, criticando, ele já teve Covid. Aí um do grupo falou assim: fica postando contra a vacina, depois pega Covid, pede para rezar porque está com Covid, não reza mais não. Achei interessante essa postagem dessa pessoa corajosa, não sei se foi apenas uma ironia, eu acho que não, talvez seja só ironia, mas às vezes a gente não acredita, e é claro, o que nós fazemos sem fé não acontece. Eu vou pedir a alguém isso, seja emprestado, seja doado para fazer. E hoje vem com a expressão: já sei que a primeira resposta é não. Não posso ir com essa resposta não. Eu tenho que ir confiando que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, é outra coisa. Mas pelo menos eu fui confiante. E essa passagem do Evangelho de hoje ela é muito interessante, porque os cegos, os surdos, os aleijados eram pessoas discriminadas, elas não tinham convívio como as pessoas em termos normais, né? Que tinham as condições físicas normais, porque não podiam produzir, ainda mais o cego. Hoje sabe que cada um na sua condição pode produzir até mais do que a gente, em alguns casos. E quando ele era discriminado, não tinha sua sustentação, tinha que ficar pedindo esmola na rua. E o sentido da capa era como aquele que estava pedindo esmola. E quando Jesus pergunta para ele, ele joga essa capa, quer dizer, ele abandona aquela condição de mendigo, que seja de pecador, de afastado, porque ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A fé era tão grande que ele gritava, todo mundo queria abafar a voz dele. Aquele modo de dizer: não incomoda Jesus não, vai cuidar, você não vale nada, você é um mendigo apenas, não incomoda o mestre. Mas quanto mais eles tentavam abafar a voz, mais ele gritava, quer dizer, era a fé. E ele como que aquele primeiro, ou dos primeiros, que coloca esse título em Jesus:
filho de Davi. E quando Jesus ouve, percebe que ele está chamando, então ele chame. Aqueles que queriam abafar a voz dele já viram o verbo virar, né? Para ele e falam: coragem, levanta, ele está chamando. Pode ser, esse é até um aspecto bom, mas às vezes a gente é aquele que afaga e depois bate. Aquele que ajuda com a mão, toma com a outra. Aqui pelo menos foi o contrário. Eles queriam abafar a voz dele, mas depois o encorajaram. Coragem, ele está chamando. Quantas vezes Jesus nos chama e nós ficamos no nosso comodismo, às vezes não é a condição do cego. Nosso bem bom, não podemos melhorar, não podemos colaborar, porque assim já está bom demais, eu acho que eu já não tenho mais o que oferecer, já estou cansado, estou velho, doente, estou isso, aquilo, arranjamos 1000 desculpas para não ir até Jesus. E nós, sobretudo na doença, não temos aquela fé que nós podemos resgatar aquilo que nós perdemos, ou que nós não tínhamos. E Jesus pergunta: o que você quer? É diferente do outro cego lá, que pediu a Jesus, que queria ver. Aqui ele só pergunta: o que você quer? Ele não pediu a Jesus a cura, ele só respondeu: que eu veja. E Jesus também não fez o milagre diretamente: faça isso. Só falou: seja feito conforme a sua fé. E se ele não tivesse fé? Tivesse só pedindo e que pensasse que a primeira resposta era não. Certamente ele não iria. Não, foi o que é de acordo com a minha fé, então se eu não for curado, é porque a minha fé não condiz com o que eu estou pedindo. E aí nós vemos quantas vezes nós precisamos demonstrar nossa fé, não só com palavras, não só porque a gente veio, mas porque nós vimos, porque nós acreditamos. Repito, acreditar não é só crer numa coisa, mas é aderir a Jesus. Se ele não gritasse, talvez ele nem seria percebido. Se ele não se desse a conhecer a Jesus como aquele mendigo que estava pedindo, Jesus também poderia passar. E nós, às vezes, ficamos: não, Deus sabe o que é bom para nós, Ele sabe melhor do que eu não tenho que pedir. É bom que muitos falam: eu só tenho a agradecer. Ótimo, mas nós precisamos pedir, porque às vezes nós precisamos acordar a nós mesmos para irmos ao encontro de Deus. Senhor, tem piedade de mim. E que eu veja, não apenas essa visão física, mas ver uma realidade que nos envolve, uma realidade que muitas vezes nos maltrata e maltrata os outros. Que eu veja e que eu atue também, como aquele cego depois acompanhou Jesus. Nós o acompanhemos para ajudar a pregar algo melhor em favor daqueles mais necessitados. E com isso, então, vamos, com o coração muito aberto, fazer agora a nossa profissão de fé. É de boca, mas que seja de coração sincero.